Para quem não tem noção do que é uma hérnia, como você poderia explicar? Bom, para ser uma hérnia de boa família, ela tem que ter 3 coisas obrigatoriamente. Ela tem que ter um anel herniário, ela tem que ter um conteúdo herniário e ela tem que ter um saco herniário. Ou seja, a hérnia nada mais é do que a briga entre conteúdo e continente. Quando o continente é forte, é robusto, ele consegue conter o conteúdo. Quando o conteúdo é muito volumoso e a parede abdominal ou o continente é fraco, esse conteúdo pode protundir na parede. Quando protude diretamente na parede, a gente chama de hérnias diretas. Quando essa protusão é por uma abertura pré-existente, um exemplo, vou sair dessa sala aqui, vou sair diretamente na parede, eu tenho que sair aqui, ó, nessa parede. Mas se eu posso usar uma abertura pré-existente, como a porta, aí eu saí indiretamente da cavidade. Então, esse conteúdo vai ter isso. Por exemplo, nós temos teorias de formação corpórea que tentam explicar a incidência das hérnias. Por exemplo, tem uma teoria de formação corpórea que chama antimeria, onde o ser humano foi projetado de um lado direito e um esquerdo, depois rafiado, unidos, na parte mediana. Essa parte justifica várias patologias que, a princípio, não seriam explicadas se a gente não entendesse essa teoria de formação. Por exemplo, a persistência das fontanelas, bregmática e lambidóidea, o lábio leporino, a fenda palatina, aquela covinha do queixo que o povo acha que é bonito, as alterações do externos, as hérnias epigástricas, aquelas da linha mediana que fica acima do umbigo, hipospádia e outras patologias, espinha bífida, todas essas teorias. E temos outras que formam a parede abdominal que chama estratimeria, como se a parede abdominal fosse formada como os catáfilos de uma cebola. Isso aí é só para mostrar que eu sei falar bastante, tá? Catáfilos são aquelas folhas da cebola que você vai tirando, né, uma para a outra. Então, essa sobreposição com essas estruturas tem algumas situações etipatogênicas que justificam as hérnias. Muita gente confunde a situação do exercício físico que deu hérnia. Entendeu? Isso é uma situação que eu vejo sempre. Eu pegava muito peso, me deu uma hérnia. Isso não tem muito a ver, não. Nós vamos entender que isso é um fator predisponente, não um fator etipatogênico. Ou seja, ele não tem hérnia por ter feito exercício. Aliás, teoricamente, seria o contrário. Se eu tenho uma parede abdominal resistente, forte, em tanquinho, igual essa minha aqui, você vai ver que ela é muito mais forte. Quer dizer, é o continente positivo. Tá? E um conteúdo menor, quer dizer, obesidade, ascite, tumores intraabdominal, é um que aumenta muito o conteúdo. Agora, você quer ver uma situação muito comum, são as hérnias inguinais. Por quê? Porque na região inguinal, principalmente do homem, nós temos uma abertura pré-existente, por um erro aí de formação corpórea. Por exemplo, vou ensinar para vocês, no processo evolutivo, nós tivemos assim, o testículo, ele é formado no homem no polo inferior do rim, lá na região reto-peritoneal, dentro do abdômen. Porém, quem bolou isso não estava muito ligado com os princípios básicos da termologia. Termologia, os princípios básicos são que corpos em contiguidades tendem ao equilíbrio térmico e que o calor cedido é igual ao calor recebido. Com isso, a espermiogênese, a gente sabe que ela acontece a 1 grau abaixo do segmento corpóreo. Então, o testículo, ele não podia ficar lá dentro. Ele tinha de sair. Aí começou o dar errado. Veio começar com um negócio que chama puxadinho, que fez o saco escrotal. Isso é nada mais do que um puxadinho pra gente fazer. Não tinha Teoria da formação do saco pra vocês, galera. Bom, porque não tinha como comprar ar-condicionado, ventiladorzinho, testículo lá dentro do abdômen, né? Só um detalhe. Vocês sabem por que chama testículo? Não. Não, né? Então, isso é latim. O sufixo ulo, ulus e ulas em latim quer dizer diminutivo. E testes quer dizer testemunho,
prova. Então, testículo quer dizer uma pequena prova que o cara é macho. Isso em grego, eles puseram o nome de orcs. Por quê? Porque lá na Grécia Antiga, eles estavam querendo fazer assim, arrumar um Viagra, sacou? Dar um upgrade. Então, eles testaram 1000 coisas. E até que testaram o bulbo da raiz de uma planta ornamental, que chamava orquídea. E eles colocaram o nome, pela semelhança com o bulbo da raiz, de orcs. Então, às vezes, vocês vão ver que o cara está com orquite. É uma inflamação no testículo. Poderia ser testiculite, que é a mesma coisa. E nós temos outras patologias relacionadas ao não descimento correto, não a protusão do testículo no escroto, que pode ser criptos, ou escondido. E pode estar, por isso a gente chama de criptorquia, criptorquidia, e outra, agenesia, e outras situações de ele desceu, mas não está. Ectopias, por exemplo, ele não está no trajeto comum dele. E essas descidas foram assim. O que teria, a gente chama de etiopatogenia. O que seria? A perviedade do conduto peritônio vaginal. Esse conduto é onde passou, que é lá do peritônio parietal posterior, lá no polo inferior do rim, até o saco escrotal. Esse trajeto de descida, ele pode ficar pérvio ou aberto. Então, a gente vai chamar a hérnia do nenenzinho, já nasce com as hérnias, entendeu? Porque parte do tubo digestivo desce pelo conduto que ficou aberto. Isso é etiopatogenia, chama teoria sacular. Uma segunda é a presença de lipoma a nível do anel inguinal interno. Quer dizer, lipoma é um projeto de gordura, da gordura pré-peritoneal, que evita o estrangulamento do esfíncter. Ou seja, mantém esse conduto fácil de ser. Essa é a hérnia, principalmente da criança mais jovem. Nós temos outra situação que difere da mulher. Por exemplo, as mulheres têm 4 vezes menos hérnias inguinais que os homens, por causa da implantação de um músculo que chama oblíquo interno na parede lateral do reto do abdômen, então deixando esse trígono inguinal mais fraco. Na mulher, a implantação é mais baixa. Tá? E nós temos a hérnia do vozinho, que é a degeneração da fibra colágena. Então, essa torna essa região inguinal mais fraca, por degeneração, é a hérnia do vô. Normalmente, ela é direta. Tá? Isso é etiopatogenia. Quer dizer, por quê? Agora, se o cara tem um lipoma a nível do anel inguinal interno e faz esforço, e faz exercício, ou seja, aumenta a pressão dentro da cavidade abdominal, ele pode desenvolver uma hérnia. Então, quer dizer, eu não tive hérnia porque fiz exercício. Né? Eu tive hérnia porque eu tinha um problema no anel inguinal interno e o exercício aumentou a pressão intraabdominal, que favoreceu a protrusão do conteúdo até o anel inguinal e o saco herniário.